pensarmos nestas músicas que acabámos de cantar, ele é de facto indescritível. É impossível, por todas as palavras humanas que nós tentamos encaixar Deus, Deus é extremamente maior do que qualquer uma delas que nós possamos usar. E o tema que nos traz hoje também caracteriza isto mesmo, que é a questão do amor de Deus ser amor. Já o domingo passado, o pastor Rodolfo falou sobre este tema. Hoje gostaríamos de tentar colocá-lo um pouco mais em prática, com alguns exemplos de forma a nós podermos exercitar, viver este amor na prática, no nosso dia-a-dia. Mas para isso gostaria primeiro de caracterizar a própria expressão do amor ágape. E porquê é que temos que usar uma palavra grega? Porque não existe nenhuma palavra em português que caracterize o tipo de amor de Deus. Amor, em particular e ainda mais em português de Portugal, é extremamente conectado com a relação amorosa, com a paixão entre homem e mulher. Então, no português de Portugal, fica e soa muito estranho um homem dizer a outro homem, por exemplo, amo-te. Soa estranho precisamente porque há esta conexão, em termos de linguística, do amor em relação ao homem e mulher. No grego também havia essa distinção entre os vários tipos de amor ou de sentimento que se caracterizava depois na prática de um tipo de ação. Portanto, há sempre um bocadinho essa relação nos vários tipos de palavras já no grego. Mas mesmo no grego, a palavra que mais se aproxima do amor de Deus é ágape, mas mesmo no grego não caracterizava tudo aquilo que significa o amor de Deus e o amor que Deus quer que nós sigamos. Então, é importante termos esta percepção da palavra, da própria palavra amor, porque de facto no grego havia a distinção entre o amor eros, que era o amor mais sensual, relacional, entre homem e mulher, o amor philios, que era o amor mais de relacionamento entre amigos, de familiares, e são os três tipos de palavra amor que mais aparecem na Bíblia. Do grego havia outros tipos de amor que caracterizavam também, mas que não surgem expressamente nos textos bíblicos, nomeadamente, por exemplo, o storge, que era um tipo de amor mais caracterizado dos pais para filhos, não é? Um amor também igualmente muito profundo, muito intenso, muito sacrificial, mas que não era exatamente o amor ágape, que tinha uma característica do amor mais profundo. Então, os autores do Novo Testamento aproveitaram esta palavra ágape do grego, que era a que mais se aproximava com aquilo que Jesus demonstrou que era o amor de Deus, o amor divino e o amor que quer que nós possamos vivenciar. Então este tipo de amor está lá para além das palavras que existem em português. Temos que ir buscar uma palavra grega e mesmo a palavra grega está muito aquém do que realmente significa a profundidade, a intensidade, a amplitude deste amor maravilhoso que é o amor de Deus pelo homem, o amor caracterizado na vida de Jesus e o amor que Ele quer que nós exerçamos uns para com os outros e para com a humanidade. Então esta caracterização do amor e da palavra amor é muito relevante e fica só aqui um à parte, porque em relação à expressão amor, no inglês temos o love, e o love em inglês é usado quase para tudo, não é? Podem dizer I love this microphone, ok? Ou objetos ou quaisquer outras coisas, e do português do Brasil também acolheu muito esta ideia do love americano. Portanto, quando um brasileiro fala em amor, fala de um ponto de vista também bastante mais amplo, que abrange o relacionamento entre homem e mulher, mas também o amar um objeto ou amar uma outra característica. Então isto é importante na comunicação também entre os povos, e quando nós explicamos o amor de Deus aos outros, podemos ter esta percepção que pode não ser bem entendido quando usamos a palavra amor por si só a referir-nos ao amor divino. Então, com esta à parte, gostaria então de que verificássemos então o que é este amor. E temos obviamente que reler um texto que já foi lido a semana passada em 1 Coríntios 13, e vamos ler só do 4 ao 7. Porque de facto, sendo difícil definir amor, não creio que haja melhor definição do que esta deste texto incrível que o apóstolo Paulo escreveu. Então diz assim, a partir do versículo 4, 1 Coríntios 13, desculpem, a partir do versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso,
não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o início do 8, o amor jamais morre. Este é dos textos mais lidos nos casamentos, precisamente porque, obviamente, também se aplica ao relacionamento conjugal, também se aplica ao relacionamento com os filhos, ao relacionamento com os nossos familiares, ao relacionamento dos nossos amigos mais próximos. Mas onde este amor realmente se caracteriza com uma maior magnitude é precisamente porque vai muito para além disso. No nosso contexto da sociedade atual, que é extremamente egocêntrica e individualista, muitas vezes este amor mais próximo, ou aquilo que se possa mais ser semelhante ao amor ágape, na sociedade caracteriza-se pelo amor a si próprio. Ou seja, muitas vezes e muita gente só consegue exercer um tipo de amor sacrificial por si próprio. Nem tem a capacidade, às vezes, pelo seu cônjuge. E daí haver tantos divórcios, não é? Porque enquanto o cônjuge agradar-me, ir ao encontro das minhas necessidades, dos meus interesses, dos meus gostos e me fizer feliz, então eu estou bem. Mas não há a vontade nem o interesse em abdicar dos meus interesses, do que eu quero, e isso tudo em favor do outro. Então, o amor ágape, nessas circunstâncias, é dirigido apenas a si próprio, não é? No contexto social, obviamente, nem toda a gente é assim tão egoísta, e é possível, por vezes, estender esse amor sacrificial ao cônjuge, aos filhos, com maior intensidade. Raramente passa desta esfera nuclear, por vezes pode-se alargar, não é? A outros familiares, a amigos mais próximos e pouco mais. Na sociedade, ainda há quem consiga alcançar algum tipo de amor sacrificial, por vezes por alguma causa em particular, seja o ambiente, seja uma causa política, racismo, etc., do qual está disposta a abdicar, por vezes, e intensamente empenhar-se numa determinada causa sacrificial. Mas a verdade é que isso, no fundo, são os limites humanos do tentar alcançar este amor inatingível, este amor incrível e profundo, que é o amor ágape, que está demonstrado aqui neste texto que nós alcançamos. Porque, de facto, ao contrário desta pirâmide que eu acabei de traçar, que no fundo centraliza o amor em mim próprio, ou então vai-se alongar a algumas pessoas da nossa esfera mais próxima, e aos outros não sobra quase amor nenhum. Portanto, a ideia da sociedade hoje em dia é tentar zelar para proteger estes que eu amo e os outros se lixem, entre aspas, não é? Porque eu vou procurar, é o meu interesse pessoal. Mas a verdade é que este amor de Deus desafia-nos a inverter por completo este padrão que o mundo nos impõe. O padrão de Jesus nós podemos ver neste texto de Coríntios, mas também lendo Mateus 22, 37 a 39, que vou ler. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Daquele padrão de amar a mim mesmo do mundo, Deus diz para estendê-lo a toda a humanidade. Ou seja, inverte completamente. Aquilo que a sociedade caracteriza como este amor é mais exclusivo porque é sacrificial, Deus desafia-nos a que esse amor sacrificial seja extensível a todos. Não só, obviamente, àqueles que são mais próximos, cônjuges, filhos, e que já é um desafio bastante grande nós privilegiarmos ou deixarmos a melhor fatia para o cônjuge, ou deixarmos o melhor lugar em frente à televisão, nesses pequenos gestos do cotidiano em que nós poderemos exercitar este amor ágape,
para com o nosso cônjuge, para com os nossos filhos, abdicando do que nós queremos em favor do outro. Isto já é um exercício por si só bastante difícil, mas à medida que nós vamos ampliando este espectro, não é, de amor, ainda fica mais irracional. É por isso que é um tipo de amor milagroso, espiritual. Este amor só pode vir da fonte, que é Deus. Ou seja, quando nós estamos em Deus, com Deus, em profundidade, em intimidade, e que nós conseguimos compreender como Deus exercita este amor de todo o coração, com toda a alma, com todo o pensamento, em intimidade com Deus, e nós reconhecemos o quanto nós pouco contribuímos em termos de reciprocidade com este amor, porque o amor vem intensamente e nós tão pouco retribuímos a Deus. E quando nós temos esta compreensão e esta intimidade espiritual do Espírito Santo a habitar em nós, é que é possível nós conseguirmos alargar este amor. É uma coisa milagrosa. E Deus desafia-nos a alargá-lo a toda a humanidade. E isto inclui desde o cônjuge à família, aos amigos, aos conhecidos, aos nossos contactos e até aos confins da terra, em termos abstratos. Mas é curioso que o texto nos remete a amar ao próximo. Ou seja, apesar de ser um amor universal, quem é que deverá ser então considerado o nosso próximo? Nós vemos, por exemplo, em Lucas 10, 36 e 37, na parábola do bom samaritano, em que há a questão: quem foi o próximo do homem ferido? Não é? Quem exercitou a misericórdia para com ele? Não é, irmãos? Então, nós temos aqui um desafio muito grande. Se nós somos cristãos, se nós estamos cheios do seu Santo Espírito, é impossível restringir esse amor ágape sacrificial a mim próprio ou à minha esfera íntima. Este é um amor que se propaga qual corrente de águas que é imparável ao nosso redor, de forma a realmente fazer estender este amor de Deus ao nosso próximo, àquele com o qual nós nos cruzamos diariamente. E aquilo no qual eu gostaria hoje de poder afunilar aqui a nossa meditação é precisamente em como eu posso exercer esse amor sacrificial, esse amor ágape, para com aqueles que eu não costumo exercê-lo. Então, obviamente haveria muito a dizer sobre como exercê-lo com o cônjuge, com os filhos, com os familiares, no âmbito da igreja, com os nossos amigos mais próximos. Mas o que eu gostaria de refletir hoje aqui é de que forma é que nós podemos exercitar esse amor para com aqueles que nós não exercitamos, para com o nosso próximo, para além da nossa esfera de proximidade direta. O primeiro ponto que eu gostaria de salientar quanto à forma como podemos amar esses outros próximos é através, sem dúvida, da oração. Nós conseguirmos manter o orar sem cessar para além da nossa esfera íntima. Portanto, começarmos a orar por aqueles que nos rodeiam, com aqueles que nós nos cruzamos no dia a dia. Pela senhora da peixaria, da padaria, pelo nosso vizinho do lado, pela senhora que limpa o prédio, pelo jardineiro, pelos pais dos colegas dos nossos filhos, pelos colegas dos nossos filhos, pelos nossos colegas de escola, pelos nossos professores, pelos funcionários da escola ou da universidade, pelos nossos chefes de trabalho. É mais difícil aí, não é? Pelo aquele colega que nos está sempre a tramar a vida no trabalho. Por aquele irmão da igreja que nós não apreciamos tanto ou que não temos tanta intimidade. É um desafio, irmãos, mas eu gostaria de pedir-lhes que possam, neste momento, visualizar na vossa mente a cara de uma dessas pessoas com as quais vocês gostariam de começar a orar. Visualizem neste momento. Quem quiser pode anotar ou qualquer coisa o nome, ou se não pode não saber o nome sequer, não é? Mas a cara nós visualizamos, se calhar, de uma pessoa. Agora eu gostaria que vocês pudessem pensar noutra.
Já veio à vossa mente 2 pessoas? Agora outra. 3 pessoas que tenham vindo à vossa mente. O que fazer? O que fazer? Para além de orar, como é que nós podemos exercitar esse amor ágape para com essas pessoas? E já não estamos neste momento a falar da humanidade ou dos povos não alcançados. Nós agora estamos a falar dessas 3 pessoas que visualizaram na vossa mente, que pensaram. De que forma é que nós os podemos servir? Nós vimos que Jesus, à medida que ele caminhava, ele não conseguia deixar de servir. É uma coisa incrível, é constante na vida de Jesus. Então ele estava no deserto, arranjou alimentos, ele estava no caminho, vinha um cego, ele ajudava o cego, vinha uma outra pessoa com outra necessidade, ele ajudava, quer fosse judeu, quer fosse romano. Inclusive um centurião a certa altura pede-lhe e Jesus intervém e ajuda. Em todo o momento, quer a pregar, quer a andar, quer a comer, quer a fazer o que estivesse, ele estava sempre pronto a servir, a manifestar esse preciso amor ágape. Então nós como cristãos nós somos chamados a viver tendo como centralidade da nossa vida não a nós próprios, mas o serviço ao outro. Isso é que é ser cristão. Essa é a raiz da verdadeira religião. Servir o pobre e a viúva nas suas necessidades. Hoje, felizmente, temos um sistema de segurança social que reproduz um bocadinho essa ideia do servir o pobre e a viúva, mas não chega, irmãos. Nós somos chamados a exercitá-lo no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano. Então, em relação a essas 3 pessoas que visualizaram na vossa mente, eu gostaria que pensassem em formas práticas. Como é que poderão, eventualmente, até aproximar-se um pouco mais, se calhar é um relacionamento impessoal, como é que nós podemos aproximar-nos mais, de forma a podermos servi-los. E como? Queridos irmãos, isto que nós estamos a falar hoje em termos práticos é a estrutura principal de funcionamento da nossa missão de Caxias Oeiras. É o centro que nós chamamos o Oikos. Ou seja, o Oikos, em termos do Oikos que está ao nosso redor, da nossa casa, da nossa família, é o nosso campo de missão. E nós, no nosso projeto missionário, é a centralidade do projeto. Portanto, não é o iniciar uma cerimónia ou um ritual, mas servir e amar a nossa comunidade. Então isto é um exercício que nós fazemos constante nas nossas equipas de trabalho, com os Quintana e com os Shoemakers, precisamente analisar quem está na nossa esfera de relacionamentos, como é que nós podemos aproximar-nos, desenvolver e servir essas pessoas e depois como podemos dar os outros passos de forma a que elas possam encontrar a fonte do amor, deste amor ágape, que é o próprio Deus, que só é acessível por intermédio de Jesus Cristo e por aquilo que Ele fez sacrificialmente por todos para nos estreitar nesse relacionamento. Então, vamos pensar como podemos servir essas 3 pessoas. Exemplos práticos e alguns exemplos daquilo que nós já temos estado também a fazer na nossa missão. Se a pessoa ou aquela pessoa que nós nos relacionamos está numa mudança, podemos oferecer-nos para ir ajudar na mudança. Se sabemos que de alguma forma passou por alguma situação de saúde, está debilitado, tem algum problema, podemos levar uma refeição feita, quentinha, para servir o nosso vizinho ou aquela pessoa que eventualmente possa estar a passar por uma dificuldade. Ou podemos levar uma simples flor àquela pessoa que está a trabalhar e que está habituada, se calhar, a servir de uma forma modesta e humilde dos outros, e receber uma lembrança dessas pode ter um impacto incrível. Ou levar um outro tipo de lembrança adequada para o contexto da relação dessas 3 pessoas. E agora gostaria que pudessem pensar então, pelo menos para uma dessas pessoas, uma coisa em concreto que podiam fazer para servir. Por vezes basta parar e ouvi-la. Tão simples. Um idoso no bairro, um vizinho no prédio, que nós passamos a correr e dizemos olá antes que comece a falar, porque vamos ficar lá presos depois em conversa e nós estamos com coisas para fazer e nós passamos bem rapidinho antes que ele vá para além do olá, ou dizemos simplesmente tudo bem, e evitamos a pergunta do como está, com medo que possa lhe dizer como está, não é? Então se calhar temos que parar e simplesmente ouvir.
ou levar roupas, ou brinquedos para as crianças, ou combinar a ir a alguma atividade, seja ir juntos ver um jogo de futebol, ou ir juntos ver um outro qualquer evento, ou uma exposição, ou ir assim beber um simples café. Podemos passar mensagens de ânimo a essas pessoas. O bilhetinho já está desatualizado, mas se calhar em algumas circunstâncias ainda faz sentido uma simples bilhetinho de ânimo na caixa do correio a dizer estou aqui disponível para o que precisar, ou uma mensagem no Facebook ou numa qualquer outra plataforma na qual esteja em contacto que possa trazer ânimo à pessoa. Simplesmente oferecer para ficar com os filhos numa altura que quem tem, não é, obviamente, e poder ajudar a ficar com a criança quando a outra pessoa precisa de fazer alguma outra coisa que não lhe dá jeito. Encaminhar pedidos de emprego, por exemplo, sabendo que a pessoa está a precisar de emprego, poder tentar ajudá-lo, ou encaminhar, ou recomendar a uma outra pessoa para tentar ajudar a emprego. Apoiar com as nossas áreas profissionais. Todos temos coisas que sabemos fazer de alguma maneira e que podemos tentar usá-las para ajudar, para servir os outros que estão ao nosso redor, indo ao encontro das suas necessidades. Obviamente que eu na minha área profissional como advogado, tem sido uma das pontes frequentes de contacto com pessoas, por vezes, dessas esferas, que me procuram para pedir alguma ajuda prática, concreta, uma dúvida, que às vezes têm, e sempre que possível tento dar alguma ajuda nessa área e estreitar as relações e intimidade e poder servir também dessa forma. Mas outros têm outras áreas, não é? Quer seja na mecânica, quer seja explicações, quer seja uma outra qualquer área com a qual poderão ajudar a servir essas pessoas. Então, isto é absolutamente central na nossa vida cristã, porque nós somos chamados a exercitar o amor ágape ao nosso redor. Ora, se nós estamos meramente centrados em nós e nossa esfera, e se não, na única oportunidade que temos para nós ter interesse de o vender ou de o promover, e na cultura portuguesa o português fica extremamente desconfiado com qualquer situação de tentativa de impingir, seja o que for, seja política, seja produtos, seja religiões. Então é extremamente relevante nós termos esta compreensão de podermos exercitar o cristianismo prático, vivido no dia a dia, no cotidiano da vivência com as pessoas com que nos relacionamos. Mas, se nós realmente amamos as pessoas, nós precisamos de ir para além disso. Para além do servir de forma prática, nós precisamos também de criar oportunidades para que ela própria tenha contacto com o amor profundo e verdadeiro que nós conhecemos, que é Deus. Então nós podemos também, no cotidiano destes eventos, nós podemos partilhar de forma simples o que fazemos, como é a nossa vida espiritual para com Deus. Muitas vezes nós tentamos separar as coisas, não é? Na vida, mas o ser humano é um ser integral e precisa de ver esta complementariedade. Então é importante nesses contactos ocasionais nós simplesmente podemos partilhar, se estamos a planear alguma coisa, ao domingo de manhã não pode ser porque eu vou à igreja. Se estamos a tomar uma refeição, pararmos uns segundos, fechar os olhos e fazer uma oração pela refeição. Por que não? Ao longo do cotidiano podemos partilhar pequenos testemunhos de como Deus foi relevante naquela situação da nossa vida, como nos ajudou ali, ou como nós estamos disponíveis para orar pela pessoa nas dificuldades que ela partilha connosco. Por vezes nós podemos não ter uma solução para aquele problema, mas nós podemos dizer, posso orar por si? Ou podemos dizer, eu vou orar por si, dependendo das circunstâncias, mas não permitirmos que esta perspectiva separatista da vida e anticristã nos tome conta das nossas vidas e dos nossos corações, e nós podemos viver a nossa vida com liberdade de expressão, de expormos a nossa espiritualidade e a nossa fé para com as pessoas que se relacionam connosco. Para além desta esfera, e sempre que nos parecer razoável, podemos então convidar para vir à igreja, para algum evento,
ou para participar numa plataforma Zoom ou outro tipo de ferramenta na qual ela possa ter um acompanhamento espiritual mais profundo ou temático sobre uma determinada área. Hoje em dia temos tanta coisa disponível. É uma coisa que esta catástrofe do Covid-19 veio trazer, foi uma maior abertura aos meios digitais. E se isso é um problema, também é uma oportunidade. Podemos aproveitar essas ferramentas para poder fazer chegar essa inspiração às pessoas com que nos cruzamos. Outra forma poderá passar por darmos o nosso testemunho pessoal, concreto, de como nós fomos servidos, se calhar em algum momento da nossa vida que nos levou a Deus, e de que forma é que Deus realmente é importante para nós e podemos apresentar de uma forma expressa e clara o plano da salvação. Ora, do que eu disse até aqui, obviamente que se nós pensarmos nas tais 3 pessoas que vocês idealizaram, se calhar algumas dessas situações ainda estão distantes desta nova fase, não é? De apresentar alguma coisa espiritual. Mas nós sempre podemos adequar o tipo de medida ao ponto em que a pessoa está, ao ponto do nosso relacionamento com a pessoa e ao ponto da sua abertura espiritual para a compreensão das questões espirituais. Mas é muito importante nós conseguirmos seguir estes passos. Mas não fiquemos por aqui, irmãos. Muitas vezes, e infelizmente o que acontece no nosso relacionamento de manifestação de amor para com as pessoas que estão ao nosso redor, quando temos uma percepção de lhes apresentar, falar como Deus, ficamos por aqui. E a pessoa até pode ter um contacto com a espiritualidade e com Deus e depois esfriar e nunca mais desenvolver esse relacionamento. Então, quando nós temos a percepção de que há pessoas da nossa esfera que já estão a dar estes passos espirituais, se calhar já foram a algum evento, fazem perguntas, então nós devemos caminhar com ela, não delegar a ninguém. Devemos caminhar com ela aos seus passos espirituais, oferecer eventualmente um estudo bíblico de primeiros passos e nós próprios ministrarmos com ela, ou se acharmos que não temos essa capacidade, podemos acompanhá-la via Zoom ou outro tipo de plataforma com esse tipo de encaminhamento, ou com a liderança da igreja tentar promover algum tipo de curso que se aplica ao ponto espiritual que essa pessoa está. Mas não devemos deixar o bebê desamparado sem poder desenvolver aquilo que Deus, aquela semente que Deus já está a colocar no seu coração. E neste processo, então devemos caminhar para uma outra etapa, que é o colaborar com ela e acompanhar junto a participar e a integrar-se no seio da igreja. Em Atos 2,42 refere, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no pão e nas orações, e Deus ia acrescentando à sua igreja. Então é precisamente neste exercício da partilha do amor ágape, de uns aos outros, que a igreja pode crescer, e crescer de uma forma sustentada, de uma forma amorosa, de uma forma que põe em prática aquilo que Cristo ensinou que deveria ser a igreja. Mas ainda assim não devemos parar por aí. Ou seja, não sei se perceberam, mas nós estamos a caminhar aqui numa responsabilidade individual de cada um dos presentes aqui, dos que nos estão a ouvir lá em casa, sobre pelo menos 3 pessoas que trouxeram à vossa mente, de poderem com elas caminhar este trajeto. Este trajeto de poder servir, este trajeto de poder testemunhar, este projeto de poder discipular, este projeto de poder integrar na igreja e ainda o poder colaborar para incentivar a participar num curso de batismos e poder levar esses mesmos contactos, essas mesmas pessoas da nossa esfera de relacionamentos, a poder dar um passo de compromisso total e absoluto para com Deus, para então poderem estar cheios do seu Santo Espírito e poderem vivenciar este mesmo amor e poderem multiplicar este mesmo amor para com os seus contactos e a sua esfera de relacionamentos. Como diz em Mateus 28, 19 e 20, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Este texto e o chamado missionário
começa na vossa mente e coração em estreitar a relação com Deus, porque só de Deus pode vir este amor sacrificial. Mas este amor não deve ficar connosco individualmente, deve ser partilhado, como o pão é partilhado. O amor deve ser partilhado por todos ao nosso redor. É assim, irmãos, que se põe em prática o amor ágape, que tanto nós falamos e temos na boca o amor, o amar uns aos outros, mas que às vezes fica tão difuso em que é tudo e não é nada. Então, o apelo de hoje, irmãos, é que possamos pô-lo em prática hoje e tentarmos hoje planear que tipo de medidas é que nós podemos ter com essas 3 pessoas que idealizou na sua mente e no seu coração. E mais do que isso, hoje é poder tornar isto um modo de vida. Não é um projeto pontual. Não é um plano de curto prazo. É uma maratona para a vida. Tornar o exercitar o amor de Deus, o partilhar a sua fé, o acolher e o levar o nome de Jesus até aos confins da terra como um estilo de vida que se caracteriza nos nossos pequenos passos que damos na nossa vida familiar, mas também nos nossos contactos com as pessoas ao nosso redor. Amém, irmãos? Obrigado.